meninas! Que saudade de vocês, quanto tempo! O olho de hoje é meu olho preferido, que pode ser feito em várias cores. Não sei se vocês estão percebendo, mas este olho está feito de preto e este olho está feito de marrom, que sempre fica incrível, lindo, lindo. E espero que vocês gostem e vamos lá! Vou fazer exatamente o que eu fiz com o olho da cor preta, tá? Vou começar passando um primerzinho, só para garantir que vai ficar bem esfumado, que vai ter boa fixação, que vai dar tudo certo. Vou passar aqui e vou trazer também para parte de baixo, rente ao cílio inferior. Já estou com a pele pronta, já tinha feito primer, base, corretivo. E vamos começar o olho. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma camada de sombra branca no olho todo. Não é uma camada grossa, forte, é só para dar uma luz. E você vai fazer na pálpebra toda até a sobrancelha. Não é para ficar aquela placa branca, tipo olho de fantasia, assim. É pra só trazer a luz pra maquiagem, tá? Então, se for uma sombra branca muito forte, esfuma ela pra ela ficar mais fraca e não ficar aquele blocão. Segunda coisa, lápis. Lápis preto. Vou delinear toda a base do cílio superior. Um risquinho bem fininho, como se fosse um delineador, que na verdade ele vai ser a base, peraí que eu vou virar aqui, ó, ele vai ser a base do delineador, que a gente vai passar mais tarde. Se você quiser, não precisa passar delineador mais tarde, só o lápis já dá um efeito super bom. Então, ó, uma linha fininha de lápis preto. E eu já vou fazer o gatinho aqui do lado, puxar um pouquinho para servir de guia pra sombra. Ok? Volta. E vou fazer também no cílio inferior, delinear de preto até a metade dos cílios, tá? Também um risco fino. E agora, com um pincel mais durinho, como este aqui, ó, que tem que ter a cerda mais durinha, não tão mole, a gente vai dar uma esfumada nesse lado só para ele ficar bem certinho, cobrir todas as partezinhas para não ter perigo de ficar branquinho entre o lápis e os cílios. E também para ele ficar mais bonito, que ele fica uma sombra ao invés de ficar um risco. Mesma coisa aqui embaixo. Agora vamos pegar a sombra marrom. Este marrom não é um marrom muito forte, é um marrom médio. E agora que é o mais importante para essa técnica dar certo. O tipo do pincel que você vai usar para fazer o côncavo é este pincel aqui, que ele tem uma pontinha, que é justamente o pincel de marcar o côncavo. Se você for pedir, quer ver? Esse aqui, por exemplo, é do Contém 1 grama, e ele chama inclusive pincel para côncavo, tá? Porque é justamente para quando você quer fazer um côncavo mais marcado, como tá nesse olho, você usa esse tipo de pincel. E ó, você coloca pó de todos os lados, gira ele, e você vai marcar bem marcado o côncavo. Então, ó, só no côncavo, pode chegar até aqui dentro, tá? E vai fazendo. Pega mais produto e puxa. E você vai começando a desenhar o seu côncavo e marcar ele bem bonitinho, bem marcadinho. Essa primeira camada que a gente tá fazendo
a gente vai esfumar um pouquinho, justamente para ela fazer o degradê e ficar aquele sombreado, e para depois passar uma camada mais forte, mais concentrada, tá? Então, ó, tô fazendo um movimento de limpador de para-brisa pra começar a dar uma esfumada nessa sombra, mas sem trazer nem pra cima nem pra baixo, ficando bem aqui mesmo onde é o côncavo, tá? Ó. Pra quem tem o olho muito fundo, que tem o olho afundado, assim, muito marcado, essa maquiagem não é uma boa opção. E justamente por marcar bastante o côncavo, então quanto mais marcado o côncavo, mais o olho fica afundado. Então, portanto, não é uma boa opção. E vou dar uma esfumada nisso aqui que eu fiz. Certo? E vou continuar. Ih, perdi o pincel. Ah, tá aqui. Bom, agora eu vou puxar um pouco dessa sombra para fazer um biquinho. Vou puxar ela um pouco para fora aqui, acompanhando aquele lápis que a gente tinha feito, por isso que eu fiz o lápis, que é para guiar esse biquinho aqui na lateral externa, tá? Eu vou fazer o biquinho e vou juntar com o que a gente tinha feito no côncavo, para fazer esse desenho puxadinho, meio gatinho, e vou juntar. Ó, tá vendo que eu tô puxando? Eu fiz aqui, né? Fiz o risquinho com a sombra marrom, ó, esse risco, e agora eu tô juntando ele para acompanhar a marcação do côncavo que a gente tinha feito antes, ó, tô juntando e já meio dando uma esfumada. Vou passar um pouquinho mais de sombra aqui nesse canto externo, na pálpebra mesmo. Só dar uma sujada aqui, ó. Estão vendo onde é que eu tô passando? Aqui. Opa, desculpa. Fugi, né? E é isto. E agora eu vou dar uma esfumada para apagar um pouco as bordas, para ficar uma coisa um pouco mais sombreada. Bom, agora eu vou pegar um marrom um pouquinho mais forte, que esse que a gente estava usando, só para dar esse efeito daqui, que é então um esfumado e agora um mais forte, mais concentrado por cima. Aí é sem esfumar, é só passar o pincel assim mesmo, ó. Tá vendo? Pode ser no côncavo todo, ó. E aqui nessa parte de fora eu dou uma caprichada pra ela ficar mais escurinha. Faço o risquinho junto com o que a gente tinha feito no côncavo. E pronto. Dá uma esfumadinha pra ficar perfeito, acabamento perfeito. E é isso, ó. Então, um lado tá marrom e o outro lado preto. Agora com a sombra branca, a gente vai dar só uma reforçada nessa parte aqui, para ela ficar mais iluminada. Não precisa passar mais rente na sobrancelha, justamente para não ficar aquele efeito muito brancão que a gente não quer, porque fica uma maquiagem muito caricata, assim, sabe? Ai, se o pote abrisse ia ficar fácil, né? O que tá acontecendo? Pronto, eu tava abrindo errado. Esperta.
Então, dá uma reforçada com a sombra branca aqui. E agora, por cima daquele lápis preto que a gente fez em primeiro lugar, eu vou passar um delineador. O meu é de canetinha, tá? Pode ser qualquer um que você tenha, qual que você se dê melhor e ache mais fácil de passar. Então, ó, só por cima daquele lápis que a gente tinha feito no começo, vou passar o delineador bem fininho. Só para ficar uma base de cílio um pouco mais delineada. Como eu falei, quem não quiser passar esse delineador não precisa, porque como a gente já fez o lápis já estava bem legal. Vou acompanhar aqui o lápis também e puxar um leve gatinho. Mas bem fininho. Bem tranquilo. Certo? Voltando. E é isto. Agora é o seguinte, quem quiser passar o lápis dentro do olho preto, pode passar também, vai ficar um olho mais poderosão. Mas eu quero passar lápis nude, tá? Porque eu acho que como, principalmente na versão preta, como a versão preta já é bem forte, bem carregada, eu acho que fica melhor o nude, pra não ficar um olho muito pretão. Tô passando um Curvex. Vou fazer o rímel com vontade número 2, pra quem não assistiu, procura aí no blog rímel com vontade número 2 pra aprender como que passa rímel do jeito mais bacana, mais poderoso, para aproveitar bem o potencial dos cílios. Então, rímel à prova d'água, acabei de passar. Espera um pouquinho. Rímel sem ser a prova d'água nas pontas. Então, eu não falei, né? Ah, não, falei metálico. As cores que eu mais gosto desse olho são preto, marrom, cobre e acho que azul marinho também fica incrível. Pronto. Bom, tô meio pirata, né? Porque tá tipo um olho marrom, outro olho preto, mas foi bom pra vocês terem uma ideia de que dá pra fazer com várias cores e fica incrível de qualquer jeito. Um pouquinho de bronzer só pra marcar a maçã do rosto. Esfuma bem pra não ficar marcado aquele risco laranjão no meio do rosto. O que sobrou do pincel, passa um pouquinho na testa, um pouquinho no queixo. Um blushzinho. Vou usar o meu Orgasmo da NARS, que faz zilênios que eu não uso. E ele é tão lindo e tem um brilho tão lindo que eu tava com saudades dele. Agora eu quero saber onde é que eu vou com um olho de cada cor. Vou achar que eu sou louca. É isto. Batom. Vamos ver que batom. Aguardem um minuto que eu não peguei batom. Corzinha de boca. Bonito. Eu tô sem lente, eu não tô enxergando o que eu tô fazendo no espelho. Olha que maravilha. Make feita. Meu olho preferido. Espero que vocês tenham gostado. Estejam felizes que estou de volta. Eu tava morrendo de saudades. E na semana que vem um olho um pouco mais calmo, menos chance. E que é legal, pode ser usado durante o dia e durante a noite também. Beijo, tchau!